Nossa floresta é úmida e não permite a propagação do fogo em seu interior. Os incêndios acontecem praticamente nos mesmos lugares, no entorno leste da floresta, onde o caboclo e o índio queimam seus roçados em busca de sua sobrevivência em áreas já desmatadas. Os focos criminosos são combatidos com rigor e determinação. Mantenho minha política de tolerância zero com o crime ambiental. Diante de todo o mundo, na Assembleia Geral das Nações Unidas, o presidente Jair Bolsonaro responsabilizou índios e caboclos pelos incêndios que consomem a floresta amazônica. Dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, apontam que o número de focos de calor registrados na Amazônia entre 1º de janeiro e 9 de setembro deste ano é o maior para esse período desde 2010. Em 2020, foram registradas mais de 56 mil queimadas na região. Mesmo com a presença das Forças Armadas na região, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais registrou em junho o maior número de focos de queimadas na Amazônia para o período em 13 anos. O índice também avançou quase 20% sobre o detectado no mesmo mês do ano passado. Em maio, o governo federal autorizou o emprego da garantia da lei da ordem na Amazônia. Antes do fogo, vem a derrubada da floresta. Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, o desmatamento na floresta amazônica cresceu 34% entre agosto de 2019 e julho de 2020, na comparação com o ano anterior. Quem são os responsáveis pelos incêndios florestais? Qual é o impacto da prática tradicional das comunidades nativas de atear fogo para limpar os roçados? Em que pé estão as investigações da Polícia Federal a respeito das queimadas? Esses são os temas do Ao Ponto desta quinta-feira. Eu sou Carolina Moran, estou com Roberto Maltic e neste episódio nós conversamos com a diretora de ciência do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, Anne Alencar, considerada uma das maiores especialistas em incêndios na floresta amazônica, e também com o repórter Leandro Prazeres. Fique com a gente. Doutora Anne Alencar, qual é o papel do índio e do caboclo efetivamente, na devastação do lado leste da Amazônia, nas queimadas que a gente vê? Olha, quando a gente observa os números de focos de calor que representam fogo ativo na Amazônia, esses números podem ser acessados no INPE, e combina isso com as categorias fundiárias da região, ou seja, com como está sendo distribuída a terra na região, a gente percebe que as terras indígenas, o fogo nas terras indígenas representam somente 7% de todos os focos de calor que ocorrem na região. Importante entender que quando a gente fala da população indígena na Amazônia, a gente está falando em cerca de 440 mil indígenas vivendo na Amazônia, distribuídos em territórios que ocupam cerca de 25% da região. Esses indígenas, eles se distribuem em aldeias, e essas aldeias elas têm suas roças coletivas. Então, vamos dizer que uma aldeia, de 100 pessoas, tenha aí uma roça de 1, 2, 3 hectares. Então isso é muito, muito pequeno, perto do tamanho do território desses indígenas e também da população indígena. Então seria impossível a gente acreditar o fogo e o desmatamento a essas práticas, de corte e queima indígena, porque isso é muito pequeno, perto do contexto do fogo da Amazônia, de todos os produtores rurais da Amazônia que utilizam o fogo. Então, respondendo essa pergunta, o quanto que as terras indígenas contribuem para o fogo na Amazônia? Só 7%. Os outros 93% são relacionados a outras categorias fundiárias, inclusive as terras públicas não destinadas e as florestas públicas não destinadas, que são áreas públicas do governo, estão esperando aí uma destinação. Área de grilagem, né? Sim, é importante ressaltar que do ano passado para cá houve um aumento tanto no desmatamento quanto na atividade de fogo nessas áreas
e um aumento considerável. E hoje, até agosto desse ano, de janeiro a agosto desse ano, cerca de 42% do desmatamento que ocorreu na Amazônia inteira foi detectado nessas categorias, né? Nessas categorias de terras públicas. E cerca de 30% a 31% dos focos de fogo foram detectados nessa área, indicando uma alta pressão sobre essa área, que provavelmente está relacionada à especulação de terras, grilagem de terras, ocupação ilegal de terras. Toda essa beleza nos arredores da bacia do rio Tapajós, no Pará, é ameaçada por quadrilhas de grileiros que usam a rodovia Cuiabá-Santarém para lotear a floresta. Como é que é a dinâmica dessa ocupação, doutora? Primeiro vem a derrubada da floresta por esses grileiros e aí depois vêm as queimadas? Como é que isso acontece? Sim, o fogo na Amazônia, ele tem características que são muito associadas ao desmatamento. Existem dois principais tipos de fogo que iniciam o fogo na região. Então, o primeiro é esse associado diretamente ao desmatamento. Ele acontece quando uma área de floresta é derrubada e essa área é deixada para secar. Ela vai demorar de 1 a 3, 4 meses para secar, até que então o fogo é colocado e aí é aquele fogo mais intenso e o fogo que a gente denomina de fogo de desmatamento recente. O outro tipo de fogo é o fogo utilizado para limpeza de pastagem. E esse fogo, ele normalmente é usado em áreas por fazendeiros, enfim, né, que fazem o manejo do seu pasto com o fogo. Então, são esses dois tipos de fogo que geram o terceiro, que são os incêndios florestais. Mas, voltando a falar do processo, né, de queima das florestas, é bem importante entender que no coração da Amazônia, nessas terras públicas, onde a ocupação dessas áreas e o desmatamento é o que vai, de uma certa maneira, dar uma indicação de que aquela terra tem dono, que ela não é, né, uma terra de ninguém, essa prática ela geralmente é feita em larga escala e para fazer essa prática precisa de dinheiro. Então, quem está desmatando na Amazônia são principalmente pessoas que têm dinheiro. Além do garimpo e do desmatamento, foi descoberto um esquema de grilagem dentro das terras indígenas. Centenas de poceiros foram atraídos pela ideia de terra barata que o governo supostamente iria legalizar. O presidente Jair Bolsonaro, na Assembleia Geral da ONU, no seu pronunciamento, ele deixou claro que os incêndios ocorrem sempre nos mesmos lugares, mas daí eu posso dar o meu depoimento, que já estive algumas vezes na área para fazer reportagem. De fato, é uma área que foi amplamente degradada pela ação de madeireiros, pela ação de pecuaristas mais agressivos. Qual é o dano que a gente passa a causar repetindo essas estratégias de queimada em grandes áreas nessas mesmas regiões? Então, primeiro é importante entender que o fogo, ele não acontece sempre nos mesmos lugares. Eu até gostaria que ele se restringisse somente às áreas que já foram ocupadas, que já foram desmatadas, mas infelizmente não. Como a gente tem visto, desde agosto para cá, né, de agosto do ano passado para julho desse ano, nós tivemos um aumento de 34,5% no desmatamento em relação ao mesmo período do ano anterior. Então, isso significa que sim, esse fogo ele está movendo na fronteira agrícola. E ele está movendo porque o desmatamento está movendo. Mais novas áreas estão sendo desmatadas e incorporadas nesse processo produtivo. Doutora Anne, a gente sabe que as populações originárias, os povos indígenas, de fato, há séculos utilizam essa técnica do fogo para limpar os seus roçados em áreas muito restritas, muito pequenas, e a floresta, por ser úmida, sempre ofereceu proteção, né? São focos de incêndio que nunca se proliferaram como acontece agora. O que mudou na dinâmica da floresta? Ela está mais vulnerável? Então, tem dois efeitos principais do processo de mudança de uso da terra que tem afetado a qualidade
dessa floresta em relação a servir como barreira ao fogo. Uma dessas qualidades está relacionada ao nível de desmatamento da paisagem ao redor dessas áreas, dessas terras indígenas. Um grande exemplo disso é o Parque Indígena do Xingu. Basicamente é uma ilha de floresta no meio de uma grande área desmatada. Hoje, mais de 300 mil hectares de matas ciliares precisam ser reflorestadas na área do entorno do Xingu, o equivalente a 2 vezes a cidade de São Paulo. Isso tem um efeito regional no microclima dessa região e, por conseguinte, no microclima dessa floresta. Por exemplo, a gente já viu estudos, tem estudos que demonstram que tem uma diferença de cerca de até 5 graus de temperatura de superfície entre a região do Xingu e fora do Xingu. Então, quanto mais área desmatada ao redor de um fragmento grande de floresta, maior a chance dessa região ser mais quente, e isso está afetando essa área de floresta. O segundo fator está relacionado à própria mudança climática global, é o aquecimento global que tem gerado um agravamento nos eventos climáticos. Então, as secas que têm atingido a Amazônia nas últimas décadas, elas têm sido muito mais intensas do que antes e mais frequentes. Isso significa que, sim, a gente está passando por um processo de mudanças climáticas que tem afetado a resistência dessa floresta, principalmente na borda de áreas desmatadas, a conseguirem reter esse fogo. Agora, doutora, a gente vê pelas palavras do presidente, do ministro do Meio Ambiente, que não há, nesse momento, uma tentativa de modificar a forma como as coisas ocorrem em nível de fiscalização, de controle das queimadas, por considerar o governo que é um processo natural que ocorre. O nosso Pantanal, com área maior que muitos países europeus, assim como a Califórnia, sofre dos mesmos problemas. As grandes queimadas são consequências inevitáveis da alta temperatura local, somada ao acúmulo de massa orgânica em decomposição. Qual é o prognóstico, considerando essa atual política? O Brasil ele já provou que ele consegue combater e reduzir o desmatamento e, por conseguinte, o fogo. O que a gente tem vivido nos últimos 2 anos é um processo de desmatamento acelerado sem razão de ser. Por que eu digo sem razão de ser? Porque quando a gente entende a distribuição do desmatamento e do fogo, fica muito claro que cerca de metade do desmatamento e metade da atividade de fogo, pelo menos que aconteceu no ano passado, tem ocorrido em terras públicas. Isso, por si só, indica que o processo está fora do controle. E em áreas de unidades de conservação em terras indígenas, mesmo que esse percentual seja pequeno. Isso significa que para o governo realmente derrubar essas taxas de desmatamento, primeiro teria que combater a ilegalidade que por si só já está escancarada. Não tem como tirar a responsabilidade do governo federal, principalmente, porque uma das grandes agências de comando e controle é o IBAMA, e a Polícia Federal tem dado apoio porque grande parte desse processo de ocupação irregular de terras na Amazônia, ele está ligado a quadrilhas, de grilagem, de especulação de terra. Então, o arranjo institucional para o combate a essa criminalidade na Amazônia, que resulta no desmatamento e no fogo descontrolado, é uma responsabilidade do governo e isso tem que ser assumido. O que acontece hoje em dia é que parece que tem uma sensação de impunidade no ar. E essa sensação de impunidade, ela acaba sendo reforçada pela desidratação, tanto financeira quanto
de pessoas, né, das agências governamentais que cuidam disso, né, tanto no caso o IBAMA e o ICMBio. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, exonerou o diretor de proteção ambiental do IBAMA, Olivaldi Alves Borges Azevedo. A demissão acontece dias depois de o IBAMA começar uma operação que tenta impedir que o novo coronavírus avance, chegue às aldeias indígenas no interior do Pará. Como o próprio descrédito, né, de que a questão ambiental, a questão das queimadas, ela é um problema. Doutora Anne Alencar, muito obrigada pela participação aqui no Ao Ponto. Um bom trabalho para a senhora. Muito obrigado, doutora Anne. Um abraço. Obrigada a vocês. Leandro Prazeres, de quem é a atribuição de investigar esses focos de incêndio na Amazônia, no Pantanal, em áreas de proteção? Tem como dar conta de investigar tudo isso? É bastante difícil dar conta de investigar tudo isso, porque, por exemplo, no Pantanal a gente está falando de, só nesse ano, 15, 16 mil focos de incêndio. A atribuição para investigar isso nas áreas federais, ela fica sob a Polícia Federal é que tem a responsabilidade de apurar esses incêndios quando há indícios de que são incêndios criminosos. E nas áreas de proteção estaduais, fica a cargo das polícias civis de cada unidade da federação. Leandro, você falou que a Polícia Federal só entra na investigação quando há algum indício de que o incêndio foi criminoso, né? Na prática, esse ano, por exemplo, com recorde de queimadas e de desmatamento, a gente só tem um inquérito aberto, que é o do Pantanal. Né? Na Amazônia, a polícia não está investigando quem é que começou os incêndios. Até o momento a gente não tem nenhuma informação de alguma investigação sendo conduzida, exceto essa que já está rolando no Pantanal, a gente não tem nenhuma informação. Se tem alguma investigação, essa investigação está ocorrendo em caráter sigiloso. Essa investigação que está ocorrendo em Mato Grosso do Sul, mais especificamente na região de Corumbá, que é o coração do Pantanal sul-mato-grossense, é a primeira resposta na esfera criminal a esse cenário que a gente tem observado e que está chamando a atenção do Brasil e do mundo inteiro, né? Só para relembrar rapidinho, é uma investigação que apura a possível responsabilidade de 5 fazendeiros na deflagração de incêndios de grandes proporções ali naquela região de Corumbá. Aqui na cidade de Corumbá, 3 armas foram apreendidas na casa de um fazendeiro e ele foi preso em flagrante por posse ilegal de arma. A PF usou imagens de satélite e também sobrevoos em toda a região que já foi queimada e identificou onde começaram esses grandes incêndios aqui no Pantanal. Para isso, a Polícia Federal utilizou imagens de satélite da NASA e também fez sobrevoos que detectaram que logo após a queimada, os fazendeiros colocaram gado sobre a área que havia sido destruída, que é um indício de que essas queimadas podem ter sido provocadas para abrir pasto para a produção de gado lá. Leandro, quando a gente fala com os fiscais, né, o pessoal do IBAMA, o pessoal que está em campo, eles atribuem também a índios, a caboclos, esse aumento tão efetivo, tão grande de queimadas na Amazônia? Eu estou na cobertura aí de meio ambiente há muitos anos e esse argumento, né, em todas as conversas com as fontes que a gente tem, com gente que está no campo, esse argumento nunca foi levantado. Não no sentido de que essas queimadas que a gente está vendo, completamente descontroladas, possam vir a ser atribuídas aos caboclos e aos indígenas, né? Inclusive, nessa semana, tive uma conversa com uma pessoa que está atuando em Mato Grosso do Sul e ela pontuava justamente isso, que lá no Mato Grosso do Sul, os grandes fazendeiros estavam jogando a culpa dessas queimadas em pequenos pescadores, dizendo que eles fazem ribeirinhos, né? Que eles fazem essas queimadas para espantar mosquito durante uma pescaria. E a gente está vendo as dimensões lá e eles duvidam muito que haja uma correlação ou uma relação direta entre a ação dos ribeirinhos indígenas e caboclos com a dimensão dessas queimadas que a gente está observando tanto no Pantanal quanto na Amazônia. E os incêndios no Pantanal já atingiram quase 3 milhões de hectares, segundo dados do IBAMA e da Universidade Federal do Rio de Janeiro, o FRJ. Isso equivale a mais de 20% de todo o bioma.
Como é que está a incidência das fiscalizações? Elas continuam na mesma velocidade que anteriormente para a destruição de maquinário em áreas de desmatamento ilegal? Não, isso não vem ocorrendo nos últimos 2 anos. Os números mostram isso. Por exemplo, só ali na região do Pantanal, houve uma redução entre 2019 e 2020, né? Quando a gente compara o mesmo período, houve uma redução nas multas que foram aplicadas a fazendeiros que praticaram algum tipo de infração ambiental ali, né? E isso, enfim, vários estudos e várias reportagens já foram feitas no sentido de que mostram, né, que houve uma redução muito grande na atuação do IBAMA e, consequentemente, na destruição de maquinário, né? Que é uma das formas que os fiscais encontram quando eles não conseguem fazer a remoção do maquinário para uma área menos remota, eles acabam, a lei faculta a eles a destruição do maquinário. E o que a gente tem conversado com as fontes que atuam no combate a crimes ambientais, tanto na Amazônia quanto no IBAMA, é que essa destruição está acontecendo em muito menor quantidade do que ocorria em outros anos. E mesmo quando essas pessoas são multadas, o que acontece é que a multa não é paga, né, Leandro? Eles vão contestando ao longo dos anos e na prática não pagam, né? Sim, exatamente. Essa situação da dificuldade que o governo tem para arrecadar essas multas que são aplicadas é uma dificuldade crônica, não é apenas desse governo, mas que nesse governo ficou ainda pior. Por quê? Porque desde o ano passado, a atual gestão do Ministério do Ambiente, do IBAMA, criou o Núcleo de Conciliação Ambiental, cuja intenção, pelo menos oficialmente, era acelerar o pagamento das multas aplicadas por fiscais do IBAMA em todo o país. O problema é que um estudo conduzido pela Human Rights Watch constatou que em praticamente 1 ano de vigência desse novo mecanismo, eles só conseguiram fazer a conciliação de 5 casos. E como o regramento atual permite que você não pague a multa até que seja feita uma tentativa de conciliação, na prática as multas que foram aplicadas não estão sendo pagas, né? Em relação à estrutura disponível para fiscalização, de fato, há uma redução também? Sim, isso é algo que inclusive as associações que representam os funcionários tanto do IBAMA quanto do ICMBio vêm reclamando constantemente. Eles reclamam de 2 coisas. O quadro está ficando envelhecido porque há muito tempo que não são feitos novos concursos, e para piorar, para tornar o cenário ainda mais complicado, a gente apurou também que nesse ano o processo de contratação dos brigadistas do IBAMA para trabalhar no combate aos incêndios florestais em todo o país, ele só terminou em julho desse ano, quando a temporada de queimadas já estava em franca expansão. Normalmente, essa contratação, os especialistas dizem que ela deveria terminar entre maio, no máximo maio, porque você precisa treinar o pessoal para fazer o trabalho preventivo para evitar queimadas de grandes proporções, como a gente está observando no Pantanal, por exemplo. Leandro, a gente tem um exemplo concreto de investigação de incêndio florestal, que é o inquérito aberto no ano passado pela Polícia Federal para investigar o chamado Dia do Fogo. Em que pé que está essa investigação? Essa investigação ela foi instaurada no meados do ano passado, né, durante aquela crise ambiental causada tanto pelas queimadas quanto pelo aumento do desmatamento lá na Amazônia. E a informação que a gente tem é que esse inquérito ainda está em andamento, ele ainda não foi finalizado. Então, nesse momento, a gente ainda não sabe a que conclusão os delegados que apuram esse caso chegaram. 1 ano depois do episódio conhecido como o Dia do Fogo na Amazônia, ninguém foi preso, nem mesmo denunciado, indiciado pelos incêndios que tomaram a região de Novo Progresso, no Pará. Naquela ocasião, em apenas 2 dias, foram registrados 20 vezes mais focos de queimada do que o normal. E para completar, um levantamento feito pelo Greenpeace mostra que nem mesmo as multas ambientais foram aplicadas como seria devido. Leandro Prazeres, repórter da sucursal de Brasília, muito obrigado pela sua participação aqui no Ao Ponto. Um abraço. Valeu, Leandro. Um abraço. Ok, obrigado. Um abraço para vocês.
Esse foi o Ponto de Hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. Lembrando que todo o material de utilidade pública relacionado ao novo coronavírus está disponível também para quem não é assinante. A edição é do João Guilherme Lacerda. Tchau. Até mais.